Isaías capítulo 11, versículos de número 1 e 2. Enquanto orávamos ontem aqui na tenda de Davi, tínhamos um tempo aqui de oração. Para quem não sabe, a tenda de Davi, ela é todo sábado de 3 às 6. E é um tempo aqui de adoração, arrependimento, intercessão e adoração. Senti falta da senhora, irmã Maria, com seus filhotes. Fez falta aqui. É um tempo aqui de adoração muito poderoso, onde rasgamos nosso coração para Deus. E no tempo de intercessão aqui, Deus colocou algo muito no meu coração, muito forte no meu coração, sobre o candelabro ali, sobre os Espíritos de Deus, né? Eu vou explicar esses Espíritos de Deus, né? A manifestação dos 7 Espíritos de Deus na vida do homem, na nossa vida. Eu queria compartilhar isso nessa noite. E a referência de Isaías capítulo 11, versículo de número 1 diz assim: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito de temor, o Espírito de temor, do temor do Senhor. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Abra sua Bíblia também em Apocalipse 4, versículo de número 5. Apocalipse 4, versículo de número 5. Quero dizer que as crianças nunca estiveram tão alegres com Bíblias nas mãos. Tia Sônia, tia Josi, tia Lia arrebentaram com a boca do balão esse projeto aí das Bíblias, né? Ontem estava aqui sentado, estava aqui orando. Aí vieram Natan, vieram a Laurinha veio também com a Bíbliazinha dela. Falei, pastor, eu li até os 6 de Gênesis. Eu falei, ela leu 6 capítulos. Aí eu fui ver, 6 versículos, né? Aí ela apontou o dedinho, eu li até aqui, ó. Falei, que lindo, Laurinha, que bênção. Eu vou ler a Bíblia toda. Aí voltei a orar e eles aqui, né, conversando. E aí eu percebi que ela continuou a leitura, né? E aí daqui a pouco ela falou assim, pastor, terminei aqui embaixo, ó. Enquanto nós estávamos orando, ela leu ali mais uns 12 versículos ali, terminando embaixo ali a Bíblia. Irmão, você não tem noção de quanto isso é poderoso, o quanto isso é maravilhoso, ver crianças tendo fome, tendo sede pela palavra. Isso é para nos ministrar. Se isso não te ministra, você está precisando de conversão. Porque é maravilhoso você perceber que as crianças estão com sede, e quando elas estão com a Bíblia na mão, com todas as limitações delas, estão ali lendo, né, palavra por palavra, estão ali memorizando, estão ali, né? Isso é tremendo demais, irmãos. Tremendo demais. Então, isso é para nos ensinar algo. Porque quantos de nós lemos a Bíblia? Quantos de nós estamos lendo os versículos, capítulos diários aqui, que nós estamos lendo aqui, os 2 capítulos diários? Você sabia que nós estamos lendo a Bíblia todo dia, 2 capítulos por dia? Então, assim, essas crianças estão nos ministrando algo muito poderoso. Você vem para a célula delas, elas adoram, fecham os olhos e louvam ao Senhor. Estão se comportando cada vez mais, né? É maravilhoso isso. O Beto? O Beto leu da criação, Beto? Você leu sobre a criação? Ah lá, tá vendo, irmãos? Isso é tremendo demais. Rafinha, né, tá lendo também. As crianças, assim, de alguma forma, elas estão lendo a palavra de Deus. Irmãos, isso vai entrando no coração da criança, e aí a gente põe
a gente cumpre a palavra de Provérbios. Ensina a criança no caminho. E aí quando você ensina no caminho, o que vai acontecer quando ela crescer? Ela não se desviará desse caminho. Então pai, mãe, tio, avô, bisavô, sei lá quem você é, dessa criança, o investimento que você está fazendo nela hoje vai dar frutos quando ela crescer. Hoje talvez você pode chorar, hoje é melhor você chorar de alegria por vê-la buscando, orando, ali com a fome, uma sede, perguntando para você. Eu sei que à medida que elas vão lendo, então elas vão perguntando: o que é isso? O que aconteceu? Por quê? Quem é esse? É melhor você gastar um tempinho, responder, chorar ali de emoção, do que você chorar depois, porque ela se perdeu. E em nome de Jesus nós profetizamos que essas crianças não se perderão, não se desviarão do caminho. Quantos homens hoje, quantos adultos hoje dariam de tudo para serem instruídos no caminho como essas crianças estão sendo instruídas? Quantos de nós talvez não tomaríamos decisões que tomamos ao longo da nossa vida se nós tivéssemos sido criados dessa forma? Então é uma oportunidade que essas crianças estão tendo. É uma oportunidade. Isso para nos ministrar também, para nos ensinar. As crianças vêm para cá, para a tenda, elas não vêm aqui para ficar brincando. Elas sabem da responsabilidade que elas estão aqui. Quando elas começam a dar uma agitadinha, a gente só dá uma olhadinha e elas fecham o olho. Elas ajoelham, elas lêem a Bíblia. Isso é muito maravilhoso, irmãos. Muito tremendo isso. Voltando para o texto, Apocalipse 4, verso 5 diz assim: do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Pula aí talvez uma página mais à frente um pouquinho, Apocalipse 5, 6. Apocalipse 5, 6. Então vi do meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. 7 Espíritos de Deus. Quero falar nessa noite sobre os 7 Espíritos de Deus em nós. Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos, te agradecemos também por esse tempo onde estaremos meditando, compartilhando a palavra. Deus, que o Senhor faça fluir no nosso espírito os 7 Espíritos de Deus, os 7 Espíritos do Senhor sobre nós. E que à medida que fomos compreendendo, entendendo essa manifestação, essa movimentação, o Senhor possa, Deus, fazer arder em nós cada chama dessa no nosso espírito, no nosso coração. E saiamos daqui aquecidos, iluminados, ó Pai, pelo Teu Espírito. Pai, toma a mente, toma o coração, toma a vida de cada um aqui nessa noite. Possamos compartilhar com graça a Sua palavra, no nome de Jesus Cristo. Amém. Já para você compreender, quando a Bíblia fala de 7 Espíritos de Deus, ela não está falando de 7, são 7 Espíritos Santos, se a gente pode dizer, né? O Espírito é um. Porém, ele se manifesta de 7, ele tem 7 manifestações distintas. Então, quando a Bíblia fala dos 7 Espíritos de Deus, ela está falando das 7 manifestações do Espírito de Deus, amém? E essas 7 manifestações que estão descritas aí em Isaías, são 7 Espíritos. Ela começa aí com o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, Espírito de entendimento, Espírito de conselho, Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito do temor. São 7 manifestações do Espírito de Deus que precisam ser manifestas em nós. E nós vamos compreender nessa noite cada manifestação dessa no nosso espírito. E aí os textos que nós lemos de Apocalipse, você perceba que esses espíritos, essa manifestação espiritual de Deus, ela se encontra também de frente ao tabernáculo, de frente ao trono. Nós lemos em Apocalipse aí que os 7 Espíritos de Deus, essa manifestação, ela também se encontra lá no trono de Deus. 7 manifestações, como 7 tochas, 7 igrejas.
E essa linguagem dos 7 está falando de um ciclo de perfeição. O número 7, ele fala do número da perfeição. Então, quando está falando dos 7 chifres, 7 igrejas, 7 tochas, 7 estrelas, 7 Espíritos de Deus, está falando da totalidade de Deus, da perfeição de Deus manifesta no ser humano. Amém ou não amém? Você quer a manifestação de Deus plena na sua vida? Amém? E ela começa pelos 7 Espíritos, a manifestação desses 7 Espíritos de Deus. E a manifestação desses 7 Espíritos também tem referência ao candelabro. Quando você vai para o tabernáculo de Moisés, um dos utensílios que Deus manda Moisés construir se chama candelabro, ou menorá, como os judeus chamam. E esse candelabro, ele tem 7 hastes. A haste central é a haste do Espírito do Senhor, simbolizando o Espírito do Senhor, com as demais 6 hastes, 3 de um lado e 3 do outro. O candelabro, ele representa também essa manifestação dos 7 Espíritos de Deus. Por isso que quando Deus ele manda construir o candelabro, e o candelabro ele precisava ficar dentro do santo lugar, e o sacerdote precisava manter essas chamas acesas diariamente. O papel do sacerdote era manter as chamas acesas o tempo todo. Então, se o azeite, se ali o material que fazia aquela chama ficar acesa fosse acabando, os sacerdotes precisavam ir ali repondo esse material, mantendo aquelas lâmpadas acesas. Quando uma lâmpada daquela apagasse, ele precisaria refazer todos os utensílios, né? Precisaria refazer todos os materiais para que todas as lâmpadas pudessem estar acesas ininterruptamente. No tabernáculo também, a única luz que havia dentro do santo lugar era a luz do candelabro. Quando você entrava no átrio, o átrio do tabernáculo era aberto, então a luz do sol iluminava o átrio. Mas quando ele entrava, havia uma porta, uma cortina, e quando ele entrava nessa cortina para dentro do santo lugar, a única luz que iluminava o santo lugar era a luz do candelabro. Mas nenhuma outra luz era acesa ali dentro. Os sacerdotes não entravam com fogueiras, não entravam com lanternas, os sacerdotes não entravam com nenhum outro tipo de luz. A luz que permanecia acesa no santo lugar era a luz do candelabro. Essa luz acesa no candelabro nos traz a referência da luz do Espírito Santo na vida do homem. A única luz que precisa brilhar dentro de nós é a luz do Espírito Santo. Nada mais nos importa, nada mais pode nos importar a não ser que essa chama, esse fogo do Espírito Santo esteja aquecido dentro de nós. Paulo vai dizer assim, olha, não extingueis a chama, não extingueis o Espírito Santo. Porque Paulo estava trazendo a referência de que uma vez que o Espírito Santo fosse apagado de dentro da vida do homem, o homem ele se tornaria em trevas. O interior do homem se tornaria em trevas. O homem se tornaria como antes do encontro com Jesus. Efésios 2 vai falar que nós estávamos mortos. E estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Aí vem Jesus e nos faz o quê? Nos vivifica. E o que é vivificar? É acender a chama do nosso espírito. É como se ele fosse lá e riscasse o fósforo no espírito que está apagado do homem. E assim o homem então ele pode ter o coração e a vida iluminada pelo Espírito Santo de Deus. Então essa chama, esse fogo do Espírito, ele precisa estar continuamente aceso dentro de nós. Amém ou não amém? Quantos estão quentes aí pelo Espírito Santo? Se você não tiver nessa noite, eu vou te jogar fogo. Vou jogar uma brasa bem queimando em você. E o Espírito de Deus vai queimar você, vai acender essa chama novamente.
Vou tacar gasolina em você hoje. Os 7 Espíritos de Deus, então, é a expressão, é o que o candelabro ali dentro do tabernáculo representa para o homem, é a luz. Em Joel capítulo 2, 28, há uma profecia sobre a humanidade. Que profecia é essa? Joel 2, 28 diz assim: acontecerá que depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias, mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. Deus está prometendo trazer fogo para os seus filhos. Deus está prometendo aquecer os nossos corações, não com um fogo natural, não com uma chama natural, mas uma chama que vem do Espírito de Deus. Não um fogo estranho, mas um fogo que vem misterioso, sobrenatural, poderoso sobre nós, fazendo-nos ativar. É como se a gente tivesse desligado e de repente alguém vem na tomada e tum, liga a tomada. E você acende novamente, porque é o Espírito Santo de Deus sendo derramado sobre toda a carne. Sobre toda a carne. Sobre toda a carne. Queridos, nós precisamos buscar o Espírito Santo sobre nós. Nós precisamos entender que a nossa vida, a nossa caminhada com Deus depende também do Espírito Santo. Ela não vai depender apenas do sangue de Jesus vindo sobre a sua vida, perdoando seus pecados, te lavando, te remindo, te redimindo e pronto, nossa, meus pecados foram perdoados, glória a Deus. Não, você também precisa do Espírito Santo de Deus queimando dentro do seu coração. Você precisa, eu e você precisamos da chama do Espírito Santo queimando dentro de nós. Não adiantaria nada se o sumo sacerdote, o sacerdote oficiasse no átrio, entregando ali o sacrifício para perdão de pecados, se ele entrasse no santo lugar e o candelabro estivesse apagado. Não ia adiantar muito se os sacerdotes cumprissem todo o ofício ali que representa o sangue de perdão, de remissão, de restauração, se eles entrassem no santo lugar e tivesse tudo uma bagunça, o candelabro tivesse apagado. Para que todo o processo da redenção pudesse ser aceito, todo o processo do tabernáculo também precisava estar andando conforme Deus mandara. E assim conosco, Deus, irmãos, é isso aí. É assim conosco também. Deus, Ele nos lava, nos perdoa dos nossos pecados pelo seu sangue. Mas o seu Espírito ativa no nosso espírito uma nova identidade. Quando estamos no átrio, quando recebemos ali o sangue de Jesus sobre nós, Ele está anulando todo o seu passado. Ele está pegando a Maria Eduarda e está enterrando. Amém, Maria Eduarda? Vou te enterrar hoje. Enterrando a velha Maria Eduarda, ali no átrio. Está pegando o Joel, com essa máscara vermelha, então fala igual sangue. Então é isso aí. Está enterrando o velho lá, ó. Está enterrando o velho João, né, João? Qual é o ônibus que vai para o céu, João? 3,16, João 3,16 vai para o céu. Isso aí. E o que vai para o inferno, João? 666, isso aí. Viu, João? Também é cultura. Venha para aprender na escola sacerdotal. E João está aprendendo. Ali então no átrio você enterra o velho homem. Você enterra o velho homem, você sacrifica a sua carne, você deposita no altar todo o seu eu. Só que não acaba ali, porque você tem que passar pela bacia ali de água, você tem que se lavar, você tem que se purificar com a água, que é a palavra de Deus. Ela vai começar a construir algo dentro de você. E quando ela começa a construir algo dentro de você, que você precisa parar no átrio? Não, você entra no santo lugar. E quando você entra no véu do santo lugar, a primeira coisa que você vai notar é a chama do candelabro, ou seja, é a chama do Espírito.
Se no átrio você tinha a luz natural do sol, dentro do santo lugar você vai encontrar a luz do Espírito Santo brilhando e iluminando o seu caminho. É a primeira coisa que você percebe, é o candelabro queimando, as chamas pegando fogo, as 7 lâmpadas, as 7 chamas, ou seja, a manifestação dos 7 Espíritos de Deus queimando. Então nós precisamos da obra completa. E a obra completa passa também pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, como ouvimos aqui quarta-feira, ele não é uma força. O Espírito Santo não é um objeto. O Espírito Santo não é um sentimento. Ah não, agora eu estou sentindo o Espírito Santo porque eu arrepiei, o cabelo do meu braço arrepiou. Não, o Espírito Santo não é uma força. Ele não é um sentimento, ele não é a sensação. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo, por ser uma pessoa, ele tem poder para te consolar, ele tem poder para te ensinar, ele tem poder para te corrigir, ele tem poder para te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ele é uma pessoa. Jesus, quando vai assunto aos céus, ele fala assim: eu vou enviar o outro Consolador. Ou seja, é uma outra pessoa que vai também te consolar. Então o Espírito Santo é de suma importância para nós, queridos. Buscar pelo Espírito Santo, buscar pela iluminação do Espírito Santo na nossa mente. Nós vamos falar isso aqui, senão vou adiantar muita coisa. É o Espírito Santo. E é por isso que esse texto de Joel, ele tem uma profecia sobre toda a carne. Ele vai derramar o Espírito dele sobre toda a carne. O Espírito de Deus não está contido no candelabro. O Espírito de Deus não está contido nas chamas do candelabro. O Espírito de Deus não está contido lá no trono. O Espírito de Deus está sendo derramado sobre toda a carne. Sobre a igreja, sobre nós. Quem quer o Espírito de Deus? Então, se você quer o Espírito de Deus, ele vai ser derramado sobre você nesse dia. O próprio Jesus recebeu o Espírito de Deus. O próprio Jesus. Abra comigo aí Lucas, capítulo 4, verso 18. Abre aí, João, Lucas 18. Mostra para o povo que você também sabe abrir a Bíblia em Lucas, capítulo 18. Jesus veio à terra para cumprir um propósito de Deus. Jesus veio à terra para cumprir algo, para salvar a humanidade, revelar o seu reino. E ele foi fruto, ele foi resultado de uma profecia. Jesus foi a profecia encarnada. Aí Isaías declara assim, deixa aberta Lucas 4:18 aí. Aí Isaías, que nós lemos antes, diz assim: repousará sobre ele, que ele? O próprio Cristo. O próprio Cristo. Verso 1 diz assim: do tronco de Jessé sairá um rebento. Quem é Jessé? Pai de Davi. Então da linhagem de Davi sairá um rebento. Quem é esse rebento, queridos? Jesus. Vem da linhagem de Davi como rei de Israel, como rei dos reis, senhor dos senhores. Aí ele vem do tronco de Jessé. E a profecia é essa: que sobre este rebento, sobre essas raízes, viria o Espírito de Deus. Então o próprio Jesus recebeu a unção dos 7 Espíritos de Deus sobre ele. Se o próprio Jesus recebeu o Espírito de Deus, olha para o teu irmão, fala para ele assim: quiçá você. É quiçá. Olha, Duda, para os outros, fica olhando para a minha cara desse jeito, não. Tá olhando, não comeu não? Então abre essa cara, tira o cabelo da face. Fala comigo. Quiçá você. Fala, menina. Vigia na terra, para você ver onde você vai parar. Se Jesus recebeu sobre ele o Espírito de Deus, quiçá nós. Quem dera nós. Aí olha Lucas 4:18. O Espírito de quem? E é quem que está falando esse texto? Quem está lendo isso aí? O próprio Jesus na sinagoga está lendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Ou seja, o Espírito de Deus foi derramado sobre Jesus.
E Jesus assumiu essa profecia de Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim, Sérgio. Cara, se Jesus recebeu essa porção do Espírito, se ele entendeu que ele precisava estar debaixo da cobertura, debaixo dessa unção, debaixo dessa capacitação do Espírito para cumprir um propósito, fala pro teu irmão, quiçá nós. Sem o Espírito não dá, irmão. Sem o Espírito de Deus não dá. Se nós ficarmos só nessa modinha, só nessa coisa de pecou, arrepende, pecou, arrepende, pecou, arrepende, não dá certo. Por quê? Nós temos que pedir perdão, nós temos que nos arrepender, mas precisamos do Espírito de Deus no nosso espírito. Porque a Bíblia fala que o único que pode nos convencer do pecado, da justiça e do juízo é o próprio Espírito. E quanto mais mergulhados no Espírito, quanto mais ungidos pelo Espírito você for, menos tempo para pecar você vai ter. Sabe por quê? Porque toda vez que você botar a mão no pecado, o Espírito vai lá dentro do coração lá, ó. Não, peraí. Opa. Eu até desejei botar a mão, mas eu não pus. Porque o Espírito de Deus, os 7 Espíritos de Deus estão manifestando, estão fluindo dentro de você, te capacitando, te fortalecendo. A plenitude do Espírito Santo irá revestir a igreja dele, para capacitar a igreja dele a cumprir a obra que lhe é proposta. É o Espírito de Deus vem sobre nós. Marcos capítulo 13, versículo de número 9. Marcos 13, versículo de número 9. Jesus diz assim: estais vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, sereis açoitados, e vos farão comparecer à presença de governadores e reis, por minha causa, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, vós não vos preocupeis com o que heis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós que falais, mas o Espírito Santo de Deus. Vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser encurralados. Mas quando vocês abrirem a boca, não fiquem preocupados, porque não serão vocês a falar, é o Espírito que falará por vocês. É o Espírito de Deus que falará por vocês. Aí vem Atos 1:8, que todo mundo conhece, né? Mas recebereis poder ao descer sobre vós quem? O Espírito Santo. E sereis minha testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e os confins da terra. É a capacitação, é o que Jesus recebeu ali na sinagoga. O Espírito do Senhor está sobre mim. O que Jesus estava dizendo ali? Olha, eu recebi a capacitação do Espírito Santo para poder pregar. Eu recebi o Espírito Santo para converter. Eu recebi o Espírito Santo para dar vista aos cegos. Eu recebi a porção do Espírito Santo para curar corações, curar vidas. Eu recebi a porção do Espírito Santo para fluir sobre essa terra. E é assim conosco. Jesus disse isso para os discípulos: olha, vocês receberão poder, vocês receberão o Espírito Santo, mas não é para ficar parado, sentado numa cadeira de igreja. Vocês receberão o Espírito Santo para serem testemunhas. João, testemunhas. Testemunhas de quem? Testemunhas do Evangelho, testemunhas de que Jesus é bom, de que Jesus salvou a sua pele, que senão você estaria no inferno, de que Jesus te resgatou da morte do inferno, que Jesus nos resgatou do império das trevas, que se não fosse o império se não fosse Jesus, nós estávamos acorrentados no império das trevas, mas por Jesus nós somos salvos, libertos, santos, pelo poder do seu sangue. E aí ele é tão maravilhoso que ele nos tira do império das trevas e nos coloca no seu reino. E aí agora coloca no seu reino, mas ele não nos coloca no seu reino de qualquer jeito. Ele derrama o seu Espírito sobre nós. Ele não deixa você perdido dentro do reino.
Ele não deixa você perdido nas suas fraquezas. Ele te deixa o Espírito Santo para te fortalecer na caminhada. Ah, pastor, mas eu estou tão desanimado. É porque você deixou o Espírito Santo apagar dentro do teu coração. Ah, pastor, eu não quero mais esse negócio de crente, eu não quero esse negócio de Bíblia, eu não quero me santificar. O Espírito Santo foi apagado dentro de você. Você permitiu o Espírito Santo apagar dentro de você. Quando o Espírito Santo está queimando dentro do teu coração, mesmo que a chama estiver ali, ó, você ainda tem o temor de Deus, você ainda tem o conselho de Deus, você ainda tem a fortaleza de Deus, você ainda tem o entendimento de Deus, o conhecimento, a sabedoria de Deus. Aquilo que está dentro do teu coração, algo ainda te dá uma fome, uma sede. Uma fome, uma sede pela presença de Deus. E é por isso que precisamos buscar o Espírito Santo em todo o tempo, porque é Ele que vai nos dar essa fome, essa sede, Mateus. Se a gente não busca, cara, nós vamos ficar raquíticos. Se nós nos alimentarmos do Espírito Santo, queridos, nós vamos perecer, vamos morrer espiritualmente. É como uma pessoa que para de comer, para de beber, para de se nutrir, seu corpo ele vai ficando raquítico, até ele morrer de inanição. Falei certo? Inanição? É isso mesmo? Desnutrição. Mas inanição, o que é isso? Eu falei uma inanição aqui, tanta autoridade. Tá certo, não tá? Tá certo. Nossa, falei com tanta propriedade, agora que me senti um doutor, agora me senti um doutor em cardiologia. Caraca, me senti agora, o espírito de sabedoria veio sobre mim. Aí, fui pecar, tá vendo? E veio ao fim da meada. Da mesma forma que o nosso corpo perde os nutrientes e morremos de desnutrição e de inanição, o nosso espírito também morre, queridos. A gente vai perdendo prazer. Analisa a sua vida se você ainda tem prazer na presença de Deus. Analisa você se você ainda tem prazer de ler a palavra. Analisa dentro de você se ainda tem prazer de vir aos cultos. Analisa dentro de você se ainda você tem prazer de ofertar e dizimar, como foi falado aqui nessa noite. Analisa dentro de você se você ainda tem prazer de, na hora de estar adorando aqui, cantando cânticos espontâneos, cânticos que o Senhor vai nos dando aqui, e as músicas que nós vamos ministrando, se você ainda tem prazer de levantar a sua mão, mesmo que ninguém peça, e falar: Senhor, Tu és maravilhoso. Eu não sei a letra dessa canção direito, mas eu sei que o Senhor é maravilhoso. Eu sei que eu sou seu povo. Eu sei que a paz e a justiça vão se encontrar. Eu sei disso. Eu sei que Tu és o meu Abba Pai. Eu sei que o Seu perfeito amor me tirou deste mundo, lançou fora todo medo. Analisa dentro de você se você ainda tem prazer pela presença. Porque se você ainda não tem prazer pela presença, não tem prazer de estar num lugar como esse, não tem prazer de comungar com as pessoas, não tem prazer de ler a palavra, não tem prazer de cantar, adorar a Deus, mesmo que seja debaixo do chuveiro. Queridos, eu sinto te dizer, o Espírito Santo se apagou de dentro de você. O altar do teu coração está apagado, a chama está apagada. A chama está apagada. Se você não consegue ver coisas boas ao seu redor, como foi falado aqui também nessa noite, se o seu relatório é sempre pessimista, se você entende que tudo vai por água abaixo, que nada tem jeito, queridos, eu sinto te dizer, o Espírito Santo está apagado dentro de você. Se você ainda não compreende de que o melhor lugar de se estar é no centro da vontade de Deus, se você ainda não compreende que o melhor lugar de se estar é aos pés de Jesus, o Espírito está apagado dentro de você. Se você não entende que vir para a igreja no sábado às 3 horas da tarde para adorar ao Senhor de 3 às 6, se você ainda não entende que isso é necessário, que isso é uma questão de sobrevida, de sobrevivência, o Espírito Santo não está aceso dentro de você. Se você não compreende que estudar a palavra de Deus é primordial para a sua vida,
Se você não compreende de que ler a palavra, de que estudar, de ouvir aqui professores ministrando para você no teu espírito, te ensinando coisas maravilhosas, não são teologias humanas, são as escrituras, são doutrinas bíblicas. Se você não compreende que isso é importante, que isso é essencial para a sua sobrevivência, sinto em te informar, o Espírito Santo está apagado dentro de você. Mas nessa noite ele vai acender. Ele vai acender. Vai acender. Porque é questão de sobrevivência, irmãos. É questão de sobrevivência. É questão de entendimento. É de sobrevivência. Se você não compreende isso, queridos, nós precisamos que o fogo do Espírito acenda dentro de nós novamente. E te cure de todos os seus traumas, todos os seus temores, todos os seus medos. O Espírito Santo tem poder, Neusélia, para fazer isso. Não sou eu. Não é a pastora, não é a Marina, não é ninguém aqui. É o Espírito de Deus. Falamos hoje pela manhã que se a igreja perde o governo de Deus, a igreja é o corpo e Jesus é o cabeça. Você já viu algum corpo andando sem cabeça na rua? Se você vê, expulso, que é demônio. Os antigos falam da mula sem cabeça lá atrás, né? Isso é tudo demônio. Se você vê, sai correndo. Sai correndo não, enfrenta. Expulsa o demônio, que é demônio se materializando sem cabeça. Você já viu alguma cabeça andando sozinha na rua? Porque um depende do outro. A vida do corpo depende da cabeça. E o movimento da cabeça depende do corpo. Jesus é o cabeça. E hoje Ele te escolheu como corpo de Cristo para se movimentar através de você. E você precisa entender que você, como corpo de Cristo, Sérgio, você não pode estar fora da cabeça. Porque corpo sem cabeça não tem vida. Um corpo desligado da cabeça não tem movimento. Sofre lá uma fratura na sua espinha, na sua coluna, na décima, não sei que lugar ali, mas na sua coluna, enfim. Você perde os movimentos. Determinada altura da sua coluna, você perde o movimento do pescoço para baixo, você só move a face. Nem o pescoço você move. Porque desconectou do cabeça da cabeça. Nós precisamos da cabeça, nós precisamos do Espírito de Deus sobre nós. E essa é a manifestação de um dos Espíritos, que é o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor vai falar desse governo. O Espírito do Senhor vai falar desse estabelecer da ordem. É quando estamos debaixo de um Senhor soberano que toma conta de toda a nossa vida, família, ministério, trabalho, enfim, na nossa vida. É o Senhor que governa. É o Senhor que estabelece a sua vontade. É o Senhor que é o dono, é o proprietário. O que Pedro vai falar? Que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Ou seja, nós temos um Senhor. Nós temos um Senhor sobre nós. E é o Espírito do Senhor que tem que governar as nossas vidas. Não é a gente. A gente não faz da nossa vida o que bem entende, irmãos. Porque no dia que você começar a fazer da sua vida o que você bem entender, você vai quebrar a cara. Porque você desconecta da cabeça. Você não tem o senhorio de Deus sobre a sua vida, trazendo direção para você. Você não faz a sua vida o que você bem entender, porque você foi comprado pelo sangue de Cristo. Você tem um dono, e esse dono se chama Jesus Cristo. Ele te comprou por um alto preço, não foi com moeda, não foi com um líquido de ouro, não foi com nada, foi com o seu sangue. E se Ele comprou você com o seu sangue, Mateus, você tem um proprietário. Mateus, onde tiverem 2 ou 3 Mateus, Ele está ali. Ele é o seu Senhor, amém? Amém. Olha que tremendo. Você não precisa abrir para a gente poder aqui adiantar, porque eu quero
passar mesmo. Gênesis 1:2 diz assim: a terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o que estava sobre ela? O Espírito de Deus, o Espírito do Senhor, pairava sobre as águas. Governo. Estava sem forma e vazia, mas tinha um Espírito governando. Em Juízes, no capítulo 3, a partir do verso 9, diz assim: veio sobre ele o Espírito do Senhor, sobre Otiniel, foi um dos juízes. E ele julgou sobre Israel, saiu a peleja e o Senhor lhe entregou as mãos. Cusã, é um nome diferente aqui. Todos os juízes que eram levantados, eles eram ungidos pelo Espírito do Senhor. Espírito de governo. Juízes sobre a face da terra, não julgando em causa própria, mas julgando em nome do Senhor. 1 Samuel, quando Samuel ali unge Saul, ele fala com Saul: Saul, vai andando, mais à frente você vai encontrar um povo que está profetizando, e o Espírito do Senhor descerá sobre você, e você também começará a profetizar. A partir dali você é rei de Israel. E a Bíblia fala que o Espírito do Senhor se apossou de Saul e ele começou a profetizar. É o Espírito do Senhor que comanda as nossas vidas. E queridos, só quem tem o Espírito Santo pode reconhecer o senhorio de Deus. Vou repetir: só quem tem o Espírito Santo dentro de si pode reconhecer o senhorio de Deus. Para você reconhecer o senhorio de Deus, você precisa receber o Espírito Santo dentro de você. Ou você começa a entender que, cara, eu sozinho não sou ninguém. Eu não me basto. Eu preciso do meu Senhor me governando a minha vida. A operação deste Espírito revela a nossa submissão plena à vontade de Deus, a nossa submissão ao governo de Deus. Se Ele é o Senhor sobre nós, Ele é o nosso dono, somos sua propriedade, nós somos escravos de Cristo. Olha, pastor, como somos escravos de Cristo? Olha lá, 1 Coríntios 7, 22. 1 Coríntios 7, 22. Pois o escravo que foi chamado pelo Senhor é agora um homem livre, que pertence ao Senhor. Assim também o homem livre que foi chamado por Cristo é escravo de Cristo. Ele deixa de ser escravo do diabo e agora ele é escravo de Cristo. Quem prefere assim, amém? Amém. Deus comprou você por um preço, portanto não se torneis escravos de homens. Nós somos escravos de Cristo. Pode dizer amém, que isso é bom, irmão. Romanos 6, 22. Mas agora vocês foram libertados do pecado e são escravos de Deus. Escravos de Deus. Com isso, vocês ganham uma vida completamente dedicada a Ele. E o resultado é que vocês terão a vida eterna. Por sermos escravos dEle, nós temos a vida eterna, Duda. E por sermos escravos dEle, nós fazemos tudo o que Ele quer, tudo o que Ele manda. Porque Ele é o nosso dono, Ele é o nosso Senhor. Aí você vai para Gálatas 4, 7 e diz assim: de sorte que vocês já não são mais escravos, porém filhos, e sendo filho, também herdeiro de Deus. Agora se bagunçou o coreto, né? A hora a gente é escravo, a hora a gente é filho. Queridos, Deus é tão maneiro, tão maravilhoso, tão perfeito, que Ele te tira da escravidão do pecado, te compra, Ele é seu dono. E por ser seu dono, você é escravo dele. Só que Ele te coloca na condição de escravo, mas Ele te trata como filho. Aleluia. Vai entender esse Jesus, Duda. Dá um sorriso, Duda. Que nervoso. Vou te batizar com açúcar. Cara, nós somos escravos, Maria. Mas Ele nos trata como filhos. Nós somos filhos, mas temos um dono. É como aquele jovem prodígio lá, prodígio não, como é que é o nome? Pródigo, prodígio, que sai de casa, sai como filho e quer voltar como escravo. Porque na mente dele, cara, Deus, meu pai não vai me aceitar mais. Eu pisei na bola. Eu não sou mais digno de ser chamado filho. Aí o pai chama ele e fala: não, você é meu filho.
Nós somos filhos de Deus, queridos. Porém somos escravos. Fazemos tudo o que Ele nos manda. João 15,15 fala assim: já não vos chamo servo, mas porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouviu o meu Pai vos tenho dado a conhecer. É uma coisa completando a outra. Nós servimos a Deus, nós somos escravos de Deus porque fazemos tudo o que Ele nos manda, mas ao mesmo tempo conhecemos o coração de Deus porque somos filhos dEle. Esse é o Espírito do Senhor sobre nós. E só quem tem o Espírito do Senhor sobre si entende essa revelação de que você não vive para você mais. Seus prazeres, suas vontades ficaram no chinelo, porque agora quem manda em você é o Senhor. Pelo menos deve ser assim. Para que o Espírito do Senhor venha sobre nós. Jesus viveu dessa forma em relação ao Pai. Se esvaziou de tudo para somente obedecê-lo. Não se pode servir a dois senhores. Quando Jesus fala lá, olha, você não pode servir a dois senhores. Ou você serve a Deus ou serve ao dinheiro. Serve ao mamão. Não tem como. Porque se você serve a Deus, você despreza mamão. Se você serve a mamão, você despreza a Deus. Se você serve ao homem, você despreza a Deus. Se você serve a Deus, você despreza o homem. Deus não divide a sua glória com ninguém, porque Ele é o nosso Senhor. Só tem um Senhor. Amém ou não amém? Aí Josué, entendendo esse espírito, ele diz ali para os seus amigos, fala, olha, vocês têm que se descontaminar dos ídolos. Josué então compartilha com os irmãos ali ao redor, fala assim, vocês têm que largar essa idolatria de lado. Vocês têm que abrir mão desses ídolos aí. Aí ele fala assim, Josué 24, a partir do verso 14. Agora, pois, temei ao Senhor e serviu com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses, os quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Aí Josué bate no peito e fala assim, eu e minha casa vamos servir ao Senhor. É bonito botar na porta de casa, né? Quem tem essa plaquinha lá em casa, na sua casa? Você tem? Eu e minha casa serviremos aqui, não tem não? Nossa, lá no Rio de Janeiro, eu acho que todas as casas tinham essa plaquinha na porta. Você passava, pô, aí, tudo crente, caramba, hein, essa família tudo servindo a Deus. É lindo botar uma plaquinha dessa na porta. Mas qual era o sentido que Josué estava trazendo? Servir a Deus, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós escolhemos o Senhor da nossa casa. Ele está dizendo para os seus, vocês precisam escolher qual Deus vocês vão servir. Se os deuses dos amorreus, se os deuses dos seus pais, ou o Senhor. Eu, porém, escolho, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Servir ao Senhor não é servir na igreja, não é servir com ministério, não é servir com dízimo, não é isso, não é esse serviço. Servir ao Senhor é permitir que Ele seja o seu Senhor. Que Ele seja o seu dono, o Espírito do Senhor. Levante a sua mão. Pai, em nome de Jesus, eu profetizo que o Espírito do Senhor tome a vida de cada um nessa noite. Eu profetizo, eu declaro ao Senhor Deus que esse Espírito possa ungir o coração e a mente de cada um que está aqui, está em casa. Pai, que cada um tenha o entendimento de que existe somente um Senhor, e esse Senhor se chama Jesus Cristo. E assim como Josué declarou, eu também, nós aqui declaramos, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Aleluia. É bom a esposa sentar na frente puxando palma, né? Você dá um gás. O espírito de conhecimento. O espírito de conhecimento é você conhecer a vontade de Deus. É você conhecer o que está no coração de Deus. O espírito de conhecimento nos permite conhecer os propósitos da nossa vida pessoal. É conhecer o reino de Deus e o funcionamento do mundo espiritual. Conhecer.
O que nós estamos fazendo aqui na escola bíblica, por exemplo, estamos conhecendo as doutrinas da Bíblia. Por quê? Ao conhecer as doutrinas da Bíblia, nós teremos uma vida mais abundante e com menos erros. Quanto mais conhecemos, quanto mais prescutamos o coração de Deus, sondamos o coração de Deus, mais Deus revela a sua vontade, o seu propósito. Mas nós entendemos que isso aqui não é apenas uma reunião religiosa. Nós entendemos e começamos a conhecer que isso aqui é o corpo de Cristo reunido. Nós entendemos, começamos a conhecer a Deus e nós começamos a compreender de que o dízimo, ele não é um gesto religioso apenas. Ele não é um gesto religioso, perdão. Ele faz parte de um conceito, ele faz parte de um princípio. Mas você só vai desfrutar daquilo que você entende. Eu já estou falando do espírito do entendimento. Estou pulando aqui. O conhecimento, quanto mais conhecimento, mais maturidade. Você já viu crente imaturo? Tem os montes. Por quê? Não conhece. Por que a criança, quando ela é ensinada no caminho, ela não se desvia? Porque ela começa a amadurecer em Deus cedo. Ela começa a compreender que determinadas decisões que ela possa tomar na vida vai ser ruim para ela, porque ela está conhecendo. Queridos, se você só começar a conhecer Netflix, filme, cara, se eu perguntar para alguns aqui, qual é o filme que vai lançar ano que vem, você sabe de cor a cronologia total lá. Se eu te disser o que passou na novela sexta-feira, talvez você possa me dizer. A Maria riu. Você sabe o que passou na novela sexta-feira, né, Maria? Você sabe, né? Estou de olho em você. Porque isso a gente conhece muito bem. Aí João, quando ele chega perto de mim, fala assim, porque o funcionário da saúde, que não sei o que, aceitou, não sei o que, e agora, porque o ônibus é agora esse número, e o secretário de saúde foi em Salvador, e ele sabe tudo. Aí eu falei, João, cada vez que você me falar um negócio desse, eu vou te ensinar um negócio na Bíblia, aí eu quero você aprender. Aí por isso que a gente está nessa, ensinando ele, né? Porque a gente, eu não estou falando só dele, não, a gente sabe tudo. A gente sabe as coisas naturais. Por quê? A gente busca conhecer essas coisas. TikTok a gente sabe que funciona, né, Dudu? Agora ela riu, tá vendo? Sabe como é que funciona essas coisas, tudo funciona. As crianças já sabem, já pegam o celular, sabem mexer melhor do que os pais. Agora, o que é verdade, o que nós precisamos conhecer, a gente fica medindo. Talvez você é o primeiro a compartilhar as coisas do Estado, notícias, e compartilhar as coisas nas suas redes sociais, coisas que não tem nada a ver com o reino. Mas quando é para compartilhar algo da palavra de Deus, você é o único que não compartilha. Porque isso aqui não é interessante para você conhecer. Agora, quando você conhece, cara, isso aqui não sai da sua vida. As coisas do mundo perdem o seu valor. Você quer compartilhar com as pessoas. Você compartilha tudo, menos a palavra, menos aquilo que é importante você conhecer. Você conhece tudo, do que a folha da mamona faz, do que o mamão faz, do caroço faz, sabe do que a folha de lavanda faz no organismo. Você sabe tudo. Agora quando você vai para a palavra, quando você fala assim, e aí, você conheceu a palavra? E aí, você conhece as escrituras? Não sei, claro que não vai conhecer. Não conhece? Não entra. O conhecimento é um conjunto de informações que nós reunimos acerca de um assunto. Aí eu pergunto para você, quais são os assuntos que estão em pauta na sua mente? Quais os assuntos que você sabe de qual é salteado na sua mente? Se dentre esses assuntos não estiver o reino de Deus, se dentre esses assuntos não estiver a igreja do Senhor, se dentre esses assuntos não estiver contribuição, oferta, doação, dons, talentos, se dentro desses assuntos não estiver a volta de Cristo, você acha que Jesus não está voltando, não?
Está voltando. Aí eu pergunto para você, onde está escrito na Bíblia que Jesus vai voltar? Como que ele vai voltar? Você já leu o Apocalipse? Já conheceu o Apocalipse? Mas o TikTok sabe. Conhecer é o conjunto de informações que adquirimos em um determinado assunto. E Deus quer nos batizar com esse espírito de conhecimento. Ele quer que nós nos aprofundemos em conhecer a Deus, seus propósitos. Para que você nasceu, irmão? Para que você está aqui? Você precisa conhecer isso. Você precisa entender isso. Conhecer a Deus. O espírito de entendimento, 3. O espírito de entendimento é visão, é prudência. O entendimento é quando você conhece e você começa a compreender aquilo que você conhece. Por isso que nós falamos aqui, você só desfruta daquilo que você entende. Você pode falar aqui alguns versículos de cor, você pode falar alguns assuntos de cor, mas o que vai fazer a diferença é você entender. É entender. Então não adianta nada reunir informação de um assunto e não entender deste assunto. Está dando para compreender isso? Então o espírito de entendimento está sobre você. Tem gente que entra aqui, irmãos. Não, aqui não, lá no Peru tem gente que entra na igreja do Peru e sai da mesma forma. Acaba o culto e você pergunta para ela o que foi pregado. Não sei. Ela recebeu informação, mas ela não entendeu. E o que o diabo está fazendo nos últimos tempos? Ele está impedindo, inibindo o nosso entendimento. A gente cria caso com besteira. A gente cria caso com coisas pequenas, enquanto o Espírito de Deus quer nos fazer entender. E quando começamos a entender o que Ele está revelando para nós, irmãos, sai de baixo. Você não vai ficar perdendo tempo com coisa pequena. Você não vai ficar perdendo tempo nessa terra, porque você está entendendo e compreendendo aquilo que Deus está te pedindo, aquilo que Deus está te mandando, aquilo que Ele está te orientando. Amém ou não amém? Olha o que Provérbios diz, Provérbios capítulo 4, verso 5. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueças das palavras da minha boca, e delas não te apartes. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é: adquire sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire entendimento. Quer romper na vida profissional? Quer romper na vida espiritual? Quer romper na sua família? Compreenda o que Deus está falando com você. Sabe por que tem muita gente ainda com medo nesse tempo? Porque ainda não entendeu quem Deus é. Sabe por que ainda tem muita gente que não está entendendo nada, bolufos do que está acontecendo no Brasil? Porque não entendeu. Tem muita informação na mente dela. O Covid vai te pegar. Não sei o que, é o fim do tempo. Mas você não compreende o que Deus está querendo falar com você. Por que esse Covid pegou o Brasil? Por que nós estamos sofrendo essa perseguição miserável? Por que há poucos dias foi votado agora que os estados e os municípios podem fechar as igrejas? Eu não entendo, não compreendo. É claro. A gente vive uma vida tão natural, compreende as coisas naturais, mas não entende, não compreende as coisas espirituais, do que Deus está querendo falar com a tua igreja. A gente vem falando isso há tempos aqui, ó. Nós somos privilegiados, irmãos, temos as portas abertas, estamos aqui com a igreja em pleno funcionamento. Existem muitas igrejas, muitos missionários aí fora que estão tendo que pregar e cultuar escondidos. Porque se são pegos, são mortos, porque professam a fé de um Deus diferente do que o seu país, do que o país que eles moram. Tem gente que não tem a Bíblia. Hoje, graças a Deus, olha, crianças aqui, ó, com 3 anos, 4 anos, 5 anos, com Bíblias nas mãos, lindas, de leão, de florzinha, de cruz, de tudo. Olha que privilégio.
Você vai para um país desse, os caras só têm uma página da Bíblia. Irmãos, e eles com uma página da Bíblia entendem muito mais do que nós que temos uma Bíblia inteira. Eles com metade de uma página compreendem o processo, compreendem o reino muito mais do que nós que estamos com a nossa estante talvez cheia de Bíblia lá de estudo, de materiais de estudo, com essa facilidade que nós temos. Cara, se Deus não está querendo falar algo conosco nesse tempo, eu não sei. E se você ainda não compreendeu isso, em nome de Jesus, que o espírito de entendimento venha sobre você nessa noite. Levante suas mãos. Pai, em nome de Jesus, que o espírito de conhecimento, que o espírito de entendimento venha sobre nós nesse tempo. Aqueles que estão aqui, aqueles que estão em casa, Pai, no nome de Jesus, muito mais do que informações, muito mais do que conhecimento, nós queremos compreender aquilo que estamos conhecendo. Pai, nós queremos adentrar num tempo em que o nosso discernimento espiritual seja destravado, nosso discernimento espiritual seja, Senhor Jesus, aflorado no nosso espírito. Pai, no nome de Jesus, eu profetizo todo demônio que trava a mente dos meus irmãos, toda entidade do diabo que venha travar o entendimento, a mente dos meus irmãos, a mente do Brasil, seja nas nações, Pai, caia por terra no nome de Jesus, e o espírito de conhecimento e de entendimento seja derramado sobre nós, no nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Não adianta nada conhecer e não compreender. Deus quer nos levar a conhecer, Sérgio, e entender. Não adianta querer entender se a gente não conhece. Aí você fala assim, pastor, eu queria entender essa coisa. Vem conhecer. Eu queria entender o que está acontecendo. Tem escola sacerdotal todo domingo de manhã, tem célula toda sexta-feira, tem culto quarta, culto domingo, e ainda tem o nosso telefone que você pode nos ligar para a gente ir lá e te ajudar. Aí você vai conhecer, aí Deus vai destravar o entendimento. Se você não conhece, você não entende. E não adianta nada você querer entender se não conhece. Com isso, libera sobre nós o espírito de sabedoria. O espírito de sabedoria. O espírito de sabedoria é o dom que faz o crente, que faz o cristão perceber, gostar e obedecer às coisas espirituais. O dom da sabedoria, o espírito de sabedoria que vem sobre o cristão, é aquele espírito que nos faz tomar as decisões corretas no momento certo. É estar no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Tem gente que está no lugar errado, quer fazer a coisa certa no momento errado. Tem gente que está no lugar certo, quer fazer a coisa certa, mas faz no momento errado. E assim você pode bagunçar aí. Senão eu vou me bagunçar daqui a pouco. O espírito de sabedoria, ele nos traz discernimento. Cara, o que tem de gente sem discernimento? O que nos traz discernimento é a sabedoria, queridos. A sabedoria de Deus, ela é adquirida à medida que nós conhecemos e à medida que nós entendemos. Deus então libera sobre nós sabedoria. Salomão podia ter pedido tudo que ele queria, mas ele pediu o quê? Sabedoria. Ele foi o homem mais sábio de toda a terra. Sabedoria. Ser sábio é a capacidade do Espírito Santo, é ter a capacidade do Espírito Santo para enfrentar as dificuldades dos últimos tempos. É tomar decisões corretas acerca da vida. Quantos de nós tomamos decisões erradas, equivocadas e achamos que está tudo certo? Achamos que não, o nada a ver. Não, isso aqui não tem nada a ver não, Deus perdoa. Cara, falta de sabedoria, falta de discernimento. Aí depois tem que ficar correndo atrás para consertar a vida. Fica anos e anos preso numa situação que você tomou a decisão errada lá atrás, achando que estava abafando, achando que Deus estava te protegendo. Não, Deus é meu pai, Ele me protege. Cara, decisões erradas gerarão frutos errados, consequências erradas. Por isso que Deus quer liberar sobre nós o espírito de sabedoria, para que a gente possa tomar as decisões corretas.
É para fazer? Vamos fazer. Não é para fazer? Não vou fazer. Nem que me paguem, nem que botem uma faca no pescoço, eu não vou fazer. Tem gente que é o ditado, né? Maria vai com as outras. Tem muita Maria aqui, né? Não é você, Maria, é uns, né? Maria vai com as outras. O cara vai, se joga na frente do caminhão, eu vou jogar também. Ei! Cara, vamos entender uma coisa. Se Deus é o nosso Senhor, se Ele libera sobre nós entendimento, conhecimento, entendimento, Ele vai liberar sobre nós também sabedoria, para a gente venha compreender e tomar as decisões no momento certo. A sabedoria de Deus é Cristo. Cara, olha como é que Jesus andou na terra. Que exemplo maior de sabedoria. Olha Jesus. Em vários momentos ele poderia ter tomado decisões afloradas, mas ele foi sábio e tomou as decisões corretas. A sabedoria é uma unção que revela a vontade de Deus para cada situação. Em cada situação Deus revela a sua vontade. Mas como que você vai ter esse discernimento? Buscando pelo Espírito de Deus. Buscando por esse Espírito de sabedoria. Deus, derrama sobre a minha vida esse Espírito de sabedoria. Põe a mão sobre a sua mente aí. Pai, derrama sobre nós o Espírito de sabedoria, Deus. Pai, de discernimento nesse tempo. Quantas pessoas estão perecendo porque não compreenderam, porque a sabedoria ainda não alcançou a mente delas. Mas nessa noite eu declaro, pelo poder do nome de Jesus Cristo, que o Espírito de sabedoria é derramado sobre a vida daqueles que estão aqui, daqueles que estão nos ouvindo online. Pai, que o Espírito de sabedoria traga discernimento, traga conhecimento, entendimento da sua vontade, e que possamos tomar as decisões corretas segundo a sua palavra, no nome de Jesus. Queridos, toda vez que você tomar uma decisão, busque pelo Espírito de sabedoria. Busque conhecimento, busque entender. Não tome decisões erradas, precipitadas, porque isso pode arruinar a sua eternidade. Isso pode comprometer, Mateus, a sua eternidade, cara. Que tomamos na flor da pele, porque queremos. Cara, você não quer mais nada. Quem tem que querer é o Senhor. E Ele sabe o que é melhor para você. Então ouça o Senhor. Busque sabedoria de Deus. O sábio se deleita nas coisas de Deus. O sábio, ele se deleita nas coisas do Senhor. E se deleita na vontade do Senhor. E por isso ele começa a temer a Deus. E aí vem o espírito de temor sobre nós. Porque, queridos, se você conhece, se você entende, se a sabedoria de Deus está sobre a sua vida, cara, e você não temer a Deus, tem alguma coisa de errado? Está faltando alguma coisa aí. Porque dentro disso tudo você começa a entender quem Deus é. E quando você começa a entender quem Deus é, você teme. Não é medo, é temor, reverência. Você quer honrar a Deus de todas as formas. Você quer honrar a Deus de todas as formas. A sua vida fica em segundo plano. Deus está em primeiro plano. Temor a Deus é reverência a Deus. É um compromisso pessoal de reverência ao Senhor, com base no conhecimento de quem Ele é. Quando você conhece quem Ele é, você teme Ele. Sabe por que não há temor no nosso coração? Porque a gente não conhece. Porque se a gente conhecesse, nós temeríamos esse Deus. A Bíblia fala que é quão terrível e temível é cair nas mãos do nosso Senhor. Por que o autor fala assim? Porque ele conhece Deus. Ele sabe que Deus é bom. Ele sabe que Deus é poderoso. Ele sabe que Deus é amor. Mas também ele sabe que Deus é justo. Que Deus é severo. Deus é santo. Ele não compartilha a sua glória com ninguém. Ele não compartilha o altar de santidade com um profano. Não, de maneira nenhuma. Ele não faz isso. É o espírito de temor. Quando conhecemos o Senhor, entendemos o seu propósito, o temor de Deus vai enchendo o nosso coração. O espírito de temor produz em nós um comportamento que nos conduz à santidade.
Cara, a gente se santifica a Deus, porque a gente teme ao Deus que nós servimos. Eclesiastes 12, versículo 3 diz assim: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos. De tudo que você ouviu, tema a Deus e guarde os seus mandamentos. Porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Deus trará à tona toda a sua obra. Todas as nossas obras serão trazidas à tona. Cara, se isso não gera um temor no nosso coração, eu não sei. Isso precisa gerar um temor no nosso coração, João. O que temos ouvido, o que temos visto, o que temos ouvido e o que falamos vai revelar o grau de temor ao Senhor que temos em nosso coração. O que vemos, o que ouvimos, o que falamos, define o tanto de temor que nós temos no nosso coração a respeito de Deus. Levante sua mão. Pai, que o espírito de temor seja sobre nós nesse tempo. Que o espírito de temor seja sobre a sua igreja, Pai. Possamos compreender quem de fato o Senhor é e possamos temer, e à medida que conhecemos o Senhor, à medida que entendemos que o Senhor é santo, que o nosso desejo também seja ser santo como o Senhor é santo. Temamos ao Senhor, e isso faça-nos, ó Pai, sermos homens sábios, homens de entendimento, homens e mulheres, ó Pai, comprometidos com a verdade, Pai, no nome de Jesus, para que quando chegar o dia que as nossas obras vierem à mostra ao Senhor, nós possamos adentrar nas bodas do Cordeiro felizes e alegres, porque as nossas obras foram boas e aceitáveis ao Senhor. No nome de Jesus. O Espírito de conselho, já estou terminando. O Espírito de conselho é o conselho de Deus sobre nós. João 14:4 diz assim: vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O Espírito de conselho de Deus nos ajuda a viver uma vida melhor e sem sofrimento. É uma vida. Onde estão os conselhos de Deus para nós, queridos? Cara, você quer tomar decisões corretas, sábias? Busque o conselho de Deus. Está aqui, ó. Deus tem levantado homens e mulheres nessa geração com capacidade para te dar um conselho de Deus. Busque o conselho de Deus. E quando você ouvir o conselho de Deus, cumpra a palavra, seja obediente, porque você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Em Êxodo 18, eu não vou ler, mas Moisés teve um conselho do seu sogro. Moisés estava ali vivendo ali um tempo de opressão, porque ele atendia todo o povo. Ele tirava um dia, sentava para que todo o povo viesse até ele, para que Moisés pudesse julgar a causa de todo mundo, um por um. Você imagina? Milhares e milhares de pessoas vindo até Moisés, para que Moisés pudesse julgar as causas. Aí Jetro vem e fala para ele: não, faz isso não, filho, você vai morrer. Você não vai aguentar não. Faz o seguinte, levanta capitães de 10, de 100, de 1000, de 10 mil. Levanta pessoas, levanta governadores, levante conselheiros, para que te ajude na obra. Para que as coisas menores essas pessoas vão resolver, e as mais graves tragam a você. Cara, Moisés fez isso e pronto. A bênção de Deus veio sobre Moisés e sobre aquele povo. É o Espírito de conselho. Levanta sua mão. Pai, que em nome de Jesus o Espírito de conselho venha sobre nós nesse tempo. Possamos compreender que a sua palavra, as suas escrituras são entendimento para nós, são conselhos tão poderosos, tão profundos para nós, que possamos ouvir tudo que o Senhor tem dito para nós nessas palavras, para que possamos não errar, para que possamos, ó Pai, cumprir o ID, para que possamos fazer a sua vontade com zelo, cumprirmos a sua vontade, tomarmos as decisões de maneira correta, porque nós recebemos o conselho do Senhor, no nome de Jesus. E por último, o Espírito de fortaleza. O Espírito de fortaleza, ele vai falar da capacitação dada a Deus, por Deus, para que possamos resistir às tentações e não cair em pecado. O Espírito de fortaleza, irmã Maria, é aquele Espírito que vem sobre nós e nos fortalece de tal forma, é como uma palmeira que enverga,
e quando passa a ventania, ela volta para o seu devido lugar, porque ela está fortificada. Você pergunta assim, cara, aquele crente ali, aquele irmão, aquela irmã não desvia, né? Eles estão firmes, estão ali. Espírito de fortaleza. Pô, mas compensação, aquele cara ali, né? Desvia toda hora, o outro sai, entra, sai, vai e volta, vai e volta. Está faltando espírito de fortaleza sobre ele. Porque o espírito de fortaleza, ele não vai nos dar força. Ele vai gerar uma autoridade, ele vai gerar um vigor dentro de nós, que a gente não vai desistir por qualquer coisa. Na verdade, a gente não desiste por nada, porque o espírito de fortaleza está sobre nós. O espírito de fortaleza, ele nos anima, nos motiva a continuar na caminhada cristã. Perceba, você poderá ter problemas, você poderá ter dificuldades no caminho, mas o espírito de fortaleza vai te impulsionando. É como se alguém estivesse te empurrando morro acima. Está cansado, mas está alguém lá. O Espírito de Deus é esse Espírito que te empurra, que te impulsiona. Passou por esses desafios, fica firme, seja forte, porque eu estou contigo. Quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Efésios 6:10. Sede fortalecidos no Senhor. É o espírito de fortaleza. Você não desanima da pegada. Você está firme, firmado no Senhor. Levante a sua mão. Pai, que o espírito de fortaleza venha sobre nós nesse tempo, nos fortalecendo, Pai. Nós estamos passando um tempo tão difícil. Nós estamos passando um tempo onde as tentações, as circunstâncias tentam nos abater, mas nós queremos receber sobre nós e profetizamos que o espírito de fortaleza esteja sobre nós, fortalecendo-nos na caminhada, resistindo o dia mal, para que o Senhor seja glorificado, não só sobre nós, mas sobre a nossa família, a nossa casa, a sua igreja, no nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Irmãos, quando essa manifestação dos 7 Espíritos de Deus vem sobre nós, nós recebemos a autoridade de Deus. Deus, Ele libera sobre nós autoridade. Nós temos autoridade contra os demônios. Nós temos autoridade contra o gafanhoto. Nós temos autoridade contra a enfermidade. Nós temos autoridade sobre este mundo. Não é por nós, é pelo Espírito que está nos ungindo. Fique de pé e vamos declarar isso aqui juntos comigo. Levante sua mão. Levante as suas duas mãos. Quando você levanta as suas duas mãos, você está no formato do candelabro aí, ó. Então a chama vai acender agora aí. Levante suas mãos. Declara após mim: o Espírito do Senhor está sobre mim, para que Jesus governe sobre todas as áreas da minha vida. O espírito de entendimento está sobre mim, para que eu possa compreender o processo de Deus que estou vivendo agora. O espírito de conhecimento está sobre mim, para que eu possa conhecer a Deus, seu reino, seus propósitos para a minha vida. O espírito de sabedoria está sobre mim, para que eu possa decidir conforme a vontade de Deus. O espírito de temor está sobre mim, para que eu possa andar em santidade e não me contaminar com a sujeira deste mundo. O espírito de conselho está sobre mim, para que eu possa ser orientado nos momentos difíceis da minha vida. E o espírito de fortaleza está sobre mim, para que eu possa resistir tentações e destruir as obras do diabo.
com seus olhos fechados, com as suas mãos erguidas. Clame para que a unção do Espírito Santo venha sobre você nessa noite. Clame para que a unção dessa manifestação do Espírito venha sobre você. Ore para que o Espírito do Senhor venha sobre você, Espírito de entendimento. Talvez você dentro de si aí, você tenha uma compreensão daquilo que está faltando. Então ore a Deus. Clame para que essa chama possa acender, para que essa chama possa queimar e que as lâmpadas não se apaguem jamais. Carabaxara, cadarabaxoria, barabaçô. Rabacarabatarabaxê, carabá. Recatarabaxoria, barabaçoria, bacarabaçoria. Ricatarabaçoria, barabaçoria, rababaçoria, rabaxararará. Espírito do Senhor, vem sobre nós. Espírito do Senhor, vem sobre nós. Espírito de entendimento, vem sobre nós. Espírito de conhecimento, vem sobre nós. Espírito de sabedoria, vem sobre nós. Espírito do temor, venha sobre nós. Espírito de conselho, Espírito de fortaleza, venha sobre nós. Espírito de Deus, manifeste essas movimentações em nós. Faça essa movimentação no nosso espírito, que possamos ser batizados pelo Espírito de Deus, e que cada chama dessa seja acesa no nosso ser, cada chama dessa seja acesa dentro de nós, que possamos compreender a sua obra, compreender os propósitos do Senhor. Se você fala em outras línguas, começa a falar em outras línguas. Se você fala em outras línguas, fale em outras línguas. O Espírito será aceso, o Espírito estará destravando dentro de você, a chama queimará. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, acenda o candelabro, acenda o candelabro, acenda o fogo, nos anime, nos ative, tira todo o desânimo, tira todo o cansaço espiritual, tira de sobre nós todo o peso, todo o jugo. Vem sobre nós o Espírito de Deus, vem sobre os céus da Bahia, vem sobre os céus de Teixeira de Freitas, vem sobre os céus aqui do Estância Biquíni, e rompa, toda barreira, todo espírito, toda potestade do ar, seja derribada, quebrada, anoinada, e que o Espírito de Deus seja derramado sobre nós. Tira-nos o prazer pelo pecado, tira-nos o prazer pelo pecado, tira-nos o prazer dessa terra, tira-nos o prazer deste mundo e coloca o nosso prazer em Ti. Que o nosso prazer esteja em Ti, que o nosso prazer esteja no Senhor, que o nosso prazer esteja na palavra, que a nossa alegria esteja na palavra, que a nossa alegria esteja em Te adorar em espírito e verdade, que a nossa alegria seja compartilhar, ó Pai, com os meus irmãos, que a nossa alegria seja ofertar, seja dizimar, seja contribuir na Tua obra, que o nosso prazer esteja, ó Deus, em servir ao Senhor com integridade, que o nosso prazer esteja em servir ao Senhor em perfeição, em sacrifícios. Oh,
Senhor está sobre nós. O Espírito de Deus está sobre nós. Nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Nos convença de que o Senhor é o mais importante para nós. Nos convença de que o Senhor é o único caminho. Nos convença de que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Sem o Senhor nós não vamos ao Pai. Nos convença de que adorar o Senhor é o melhor que nós podemos fazer. Servir ao Senhor é o melhor que nós podemos fazer. Independente do que as pessoas venham dizer ao nosso redor, independente do que as pessoas venham dizer ao nosso redor, eu quero me importar em te servir e te adorar. Somos teus escravos, mas também somos teus filhos. Somos teus escravos, o Senhor é o nosso dono. Nós somos filhos amados do Pai. Oh Jesus, vem sobre nós esse tempo.